Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, esse evento, Circuito ESA OAB MG CEDIM. Eu quero, antes de passar a palavra aos queridos amigos que compõem essa live, dizer que, como diretor-geral da ESA, é um prazer enorme ter criado esse circuito, porque ele é um pouco a cara do que nós queremos da nossa ESA-MG. Primeiro, o ensino de qualidade que a gente tem feito aí nesse nosso primeiro parceiro de muitas jornadas ainda, que é o CEDIM, né, trazendo cursos de pós-graduação que já estão lá disponíveis aos advogados e às advogadas de Minas Gerais, com desconto acima de todos os outros descontos que existem. Hoje nós temos já um desconto de 40% sobre o valor divulgado pelo CEDIM para os advogados e advogadas que façam sua inscrição pelo site esmg.org.br. E lá também nesse site vocês encontrarão muitos cursos que têm sido dados pela ESA, cada vez mais, seja nas subseções presenciais, online, eventos, palestras, e mais do que isso, formulários do presidente da subseção, um específico para ele, e formulários para qualquer outro advogado e advogada que queira fazer sugestão de temas, de palestrantes, de eventos, porque essa é a nossa missão, né, na ESA. Criar um ambiente de ensino e de qualificação de muita qualidade para os advogados e advogadas de Minas Gerais. A segunda missão, e por isso nós aqui ficamos duplamente felizes, é que a ESA não se restrinja à capital de Belo Horizonte, que não se restrinja apenas aos advogados e às advogadas da capital. E por isso que nós fizemos esse circuito em que cada palestra tivesse como presidência um presidente de subseção. E na de hoje nós temos aqui o imenso prazer de contar com a presença do presidente da subseção da nossa querida Manhuaçu, né, onde tenho muitos e muitos amigos e amigas, professores e advogados, que certamente estão nos assistindo. Então, a missão de hoje aqui está duplamente cumprida. Primeiro, demonstrar o nível das pós-graduações do CEDIM e a qualidade do ensino dessas pós-graduações, trazendo como palestrante o meu querido professor Bruno Feitosa, e também demonstrar que a ESA irá até todas as subseções, de maneira virtual, de maneira presencial, mas certamente nós vamos estimular que mais e mais advogados e advogadas dessa nossa Minas Gerais tão diversa possam se qualificar para as suas profissões. Hoje, o site do CEDIM, ESA CEDIM, já conta aí com 8, 9 pós-graduações, e adianto para vocês aqui que nós estamos fechando agora pós-graduações que são fabricadas em conjunto ESA CEDIM. Já temos aí uma primeira de altíssimo nível de Direito do Trabalho, coordenada pela nossa Isadora, que está aqui hoje representando o CEDIM, mas será a nossa coordenadora lá, junto com mais 2 coordenadores. Vamos lançar isso na próxima semana. Temos uma pós de Direito Administrativo, que também será lançada na próxima semana, e é um assunto que está muito em voga em decorrência das mudanças legislativas. Uma pós de Direitos Humanos espetacular, né, que trata a questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, de uma maneira aplicável à nossa advocacia, ou seja, demonstrando ao advogado e à advogada como efetivar esses direitos humanos no seu dia a dia. E ainda teremos uma pós de sucessões, também com uma pegada de qualificação teórica, mas prática, trazendo pessoas que nos ensinem, né, os problemas do dia a dia e como evitá-los. Nós fizemos, nessa pós de sucessões,
há uma questão interessante que nós estamos trabalhando com a comissão da OAB, e nós fizemos umas pesquisas nas várias sucessões, encontrando quais são os graves problemas que muitas vezes atrasam o curso do processo sem culpa de ninguém. E nós vamos atuar também nessa pós para demonstrar os caminhos que podem tornar a justiça mais célere, né? Então, a nossa missão hoje aqui está sendo cumprida e eu estou muito feliz com essa realização da ESA e do CEDIM, porque cumpre a missão ou cumpre os objetivos para os quais eu aceitei com muita honra esse convite do Sérgio para reestruturar a ESA-MG. Quero agradecer mais uma vez, de forma muito carinhosa, a Isadora, que está aqui conosco, ao presidente Glauber, parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando, dizer que a ESA, não só nesse evento, mas em todos os outros, está absolutamente aberta para Manhuaçu, para irmos até aí, ou para fabricarmos os eventos que forem necessários para os advogados e advogadas da sua subseção, e ao meu querido Bruno Feitosa, meu companheiro lá da pós-graduação da UFMG, por essa presença. Vou passar, então, a palavra à Isadora, que vai explicar mais um pouco do nosso CEDIM e do sorteio que hoje teremos, que não só os 40%, quem hoje estiver conosco aí, inscritos nesse formulário, agora divulgado a vocês no YouTube, no chat do YouTube, concorrerá também a mais descontos, né? Estejam conosco. Amanhã nós temos uma palestra, uma aula magna de um curso de licitações que nós vamos dar, e amanhã estaremos com o professor Anastasia, ministro do TCU, inaugurando esse curso maravilhoso. Semana que vem, não, essa semana ainda, na quarta-feira, temos um curso sobre crimes raciais, esse presencial lá na ESA. Convido todos para conhecer a ESA, ficou um espaço muito bonito ali na Augusto de Lima, um cafezinho maravilhoso e um pão de queijo tão bom quanto de Manhuaçu. Então, estejam lá presentes conosco, venham à ESA, porque o que nós estamos fazendo aqui não é nada demais, é aquilo que todo advogado e toda advogada merece, né, da OAB, que é, de fato, levar a vocês a qualificação necessária para o exercício dessa profissão que é tão bonita e tão imprescindível para o nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado a todos e a todas, e passo a palavra à minha querida amiga Isadora. Boa noite a todos. Pessoal, primeiro eu queria agradecer ao professor Walter Lobato pela essa introdução maravilhosa que ele trouxe para a gente, e queria parabenizá-lo mais uma vez, que realmente, na história de todas as gestões que nós tivemos aí, nós nunca tivemos uma preocupação tão incisiva na capacitação dos advogados de Minas Gerais. E o quanto é fabuloso esse movimento que está sendo feito aqui, com dos eventos, que é esse circuito ESA e CEDIM, que está sendo feito graças ao professor Walter Lobato, a Fernanda São José, a essa gestão que realmente se preocupa com a capacitação, não só dos advogados da capital, mas de todo o interior. E aí, claro, agradecer também a honra do doutor Glauber, da subseção de Manhuaçu. Muito obrigada por receber aí esse nosso projeto. É uma alegria para a gente ter você aqui. E, claro, eu tenho certeza que isso aí vai ser o começo de grandes parcerias e de grandes cursos e palestras e capacitações para os nossos advogados de Minas Gerais. Como o professor Walter Lobato falou, nós estamos aí com pós-graduações totalmente reestruturadas, voltadas para o que os advogados realmente necessitam. Nós não temos aí aquele padrão de pós-graduação que é uma mera repetição da graduação, mas cursos e pós-graduações que estão preocupados com a capacitação e em levar o advogado de Minas Gerais a se tornarem cada vez mais referência como advogados nas suas áreas. O CEDIM, que eu aqui represento, vem aí para contribuir com a qualidade, com a excelência dos profissionais que sempre teve, inclusive hoje também representada aqui pelo nosso professor Bruno Feitosa, que participa aí dos cursos,
e isso é o início, eu tenho certeza, de um grande legado. Parabéns, professor Walter Lobato, mais uma vez por esse projeto. É uma alegria para a gente poder participar e ser parceiros de vocês da ESA. Hoje, nós vamos ter sorteios de bolsa de 50%, mas para todo mundo participar tem que estar inscrito. Então, aqui no nosso chat já tem o link para quem ainda não se inscreveu. Se inscreva para você participar e ganhar essas bolsas de 50%. E quem não ganhar a bolsa de 50%, né, professor Walter, não perde tanto, por quê? Porque nós temos as bolsas de 40%. Gente, todos os inscritos na OAB Minas Gerais têm 40% de desconto em todas as pós-graduações ESA e CEDIM. E é uma alegria poder trazer um ensino totalmente de qualidade, totalmente diferenciado do mercado, a um preço justo e que esteja aí para alcançar o maior número de advogados em Minas Gerais. Muito obrigada mais uma vez por poder participar aqui desse evento do circuito, e eu passo agora a palavra ao doutor Glauber e agradeço mais uma vez a recepção aí desse nosso projeto. Joia. Boa noite a todos, estimado diretor da ESA, doutor Prazer de encontrá-lo pessoalmente, mas por telefone, por mensagem, já temos conversado muito. Reiterando as palavras, é um avanço na ESA, a gente vê, e até registro que o presidente Sérgio comentou comigo, que buscou para a ESA justamente alguém que tivesse esse perfil da pedagogia, do ensino, da pesquisa, e eu acho que está muito bem representado. Peço perdão para conhecer o nosso café, se já não conheci em outros momentos, conhecer as nossas cachoeiras, nossas montanhas, é uma região muito bonita, Manhuaçu. Agradeço a doutora pela atenção que despende com a nossa subseção, doutora Fernanda São José, que já esteve presente aqui, ministrando ótima palestra, empolgadíssima, vibrante, assim, parece que é o perfil dela mesmo, muito engajada, e ao doutor Bruno Feitosa, que com esse currículo, né, nos deixa a invejar, a inveja branca, coisa boa, né? Esse conteúdo que vai ministrar para nós, tão proeminente, né? tão assertivo no Brasil agora. Acabo de ler nos jornais que a reforma tributária que estava prevista para até o meio do ano, agora já se joga para o final do ano, e é uma peleja que vem de vários governos. Essa discussão não é a minha área, e então não ouso muito a falar, não. Mas aproveito só para registrar que hoje, mais cedo, eu fiz uma visita ao site da CEDIM, que é o Centro de Estudos em Direito de Negócios. Eu achei interessantíssima a proposta por ter negócio no direito. A gente fica tão apegado à linha acadêmica do direito, aos princípios, e na hora que você vê uma instituição voltada aos negócios, você vê a visão empresarial do direito, né? Uma outra sistemática, parece mais prático o direito através dessa instituição. E a ESA, né, traz isso aí para nós, que já tem um know-how, e não só pedir aos colegas que, após o vídeo, visite o site da CEDIM, para conhecer um site bem limpo, de fácil compreensão dos cursos, tudo mais. O site da ESA, que foi repaginado, renovado, que ficou muito bacana. O da OAB e o da Caixa de Assistência. Às vezes perguntam o que é que tem, o que se disponibiliza. Está tudo no site. Basta entrar e ter o conhecimento do que é ofertado
para a advocacia mineira. Enfim, não vou delongar e nem tomar mais tempo, para desejar ao nosso palestrante, Dr. Bruno Feitosa, que é graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos, pós-graduado em Direito pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, tem uma sólida experiência em consultoria tributária para empresas nacionais e internacionais de pequeno e grande porte, em tributos diretos e indiretos. Uma boa noite, uma boa palestra, ficarei só de ouvidos, prometo não atrapalhar a palestra de Vossa Excelência. Forte abraço, boa noite, ansioso para... Boa noite, Glauber, obrigado. Acho que faltou aí o título mais importante, aluno do professor Walter na pós-graduação da UFMG. Essa eu não sabia. Não, eu estou brincando. Realmente não estava no texto, não, foi uma brincadeira. E na graduação, você vê que eu enxergo longe, né? Exatamente. Assim, aproveitando a brincadeira, não tem dúvida, né, de que o nome do professor Walter, para a condução da ESA, foi o melhor possível, né? O Walter, além de um profissional brilhante, que a própria trajetória, né, comprova, é um ser humano fora da curva, né, e de fácil acesso, fácil trato, boa disponibilidade. Então, né, sem exageros no elogio, é uma pessoa que eu tenho admiração e tenho como referência na profissão. O CEDIM, né, para quem estiver tendo a oportunidade de conhecer ou for o primeiro contato, né, é um instituto que tem, né, se desenvolvido ano após ano, aprimorado, evoluído e certamente hoje, né, está tomando uma posição aí de vanguarda na metodologia do ensino, né, do curso de extensão, né, muito bem colocado pelo Glauber, né? Acho que advogados não são, né, treinados a tratar de negócios, né, ou enxergar para além do direito o negócio em que seu cliente está inserido. O CEDIM tem trazido essa abordagem talvez um pouco mais contemporânea, indo além do conteúdo técnico, né? E com relação a você, doutor Glauber, eu tenho a dizer o seguinte: eu tenho uma relação muito íntima com Manhuaçu. A minha madrasta é de Manhuaçu, né? Eu cresci na minha infância indo, na verdade, eu ia para a Realeza, né? A família dela tinha uma pequena fazenda ali, né? Então eu cresci conhecendo as montanhas, o café, provavelmente dito de Manhuaçu. Então, quando eu fiquei sabendo, né, que seria, né, vocês aqui, né, representando a cidade de Manhuaçu, fiquei realmente muito feliz. Mas, então, né, agradecendo o convite, né, da ESA, na figura do professor Walter, do CEDIM, e também da seccional de Manhuaçu, né, na figura do Dr. Glauber, eu começo aqui a apresentação, de fato, de um tema que talvez esteja em voga, né? É um tema que atrai a atenção de todos, é um tema que atrai a curiosidade de todos, seja ou não atuante na área tributária, né? E, obviamente, porque tem uma repercussão política, uma repercussão prática na vida de todos nós, né? Se estamos falando de reforma tributária, certamente, seja sob a perspectiva econômica ou seja a perspectiva jurídica, isso vai nos impactar de alguma forma. Então, até considerando, né, a dinâmica e o tempo da apresentação, a minha ideia é demonstrar o porquê da reforma tributária, como surge e qual a importância de se fazer uma reforma tributária, passar pelos 3 modelos hoje propostos e apresentando ali críticas ou elogios a cada um dos modelos, tá? E, obviamente, à medida, né, da fala, quem quiser interagir pelo chat, fica à vontade. E também, doutor Glauber, Isadora, também fiquem à vontade aí para me interromper a qualquer momento. Isso aqui é uma fala conjunta, tá? Então, pessoal, né, antes da gente entrar na reforma tributária brasileira propriamente dita, a gente tem que entender um pouco do cenário econômico e de como que talvez outros países, outras economias trataram o tema, né, na última década, talvez, né? Então, se a gente faz uma reflexão
um pouco mais abrangente, não detalhada, né, a gente consegue ver alguns marcos temporais ou alguns movimentos mundo afora que já convergiam para uma necessidade de uma reforma tributária global. O que eu quero dizer com isso? Cada país pensando na sua economia, pensando na competitividade global, pensando na dinâmica da economia global, voltou para o seu próprio sistema e viu uma necessidade de adequar a forma de tributação. Naturalmente, há motivadores externos, como a competitividade global, a erosão da base, né, para países com tributações mais favorecidas, assim como uma necessidade de modernização do sistema tributário. Se a gente, né, fizer essa análise mais abrangente, a gente percebe que lá em 2015 a OCDE já vinha propondo, né, o plano de ação do BEPS, né, que é um plano com várias ações que visavam, né, que tem como objetivo mitigar a erosão da base tributária, né, para tentar deixar todos na mesma página. Quando a gente diz erosão, é num cenário de economia global, quando estruturas societárias ou estruturas jurídicas são criadas para que o dinheiro, né, o lucro, o produto, né, da mercancia se desloque artificialmente de uma jurisdição para outra, cuja tributação será menos onerosa, favorecendo, assim, por exemplo, uma empresa com uma estrutura global. Então, né, pensando nesse cenário de economia global, o BEPS lá atrás, a OCDE, por meio do plano BEPS, já começou ali um plano de ação que certamente impactaria cada jurisdição pensada individualmente. Quando eu digo jurisdição aqui, nesse sentido, eu estou dizendo países, tá? Na sequência, né, o Brasil pediu ingresso no OCDE, tá? Isso estão tendo inúmeras consequências, inclusive a adesão do Brasil a algum desses planos BEPS, a alteração das regras de preço de transferência no Brasil, né, que foi objeto até de uma medida provisória no final do ano passado, né? Agora eu estou até na dúvida, depois confirmo se foi medida provisória ou projeto de lei, mas eu confio. Mas fato é que para a adequação do Brasil à OCDE, né, surgiu essa necessidade de adequação da tributação brasileira ao modelo adotado pela OCDE. Né? Então, ali já poderia ser um primeiro indicativo ou uma primeira motivação para uma reforma tributária mais ampla. Né? Em 2017, 2 anos depois, né, já houve também na Índia uma reforma tributária muito semelhante ao que se propõe aqui no Brasil. Né? E lembrando que a Índia talvez seja hoje um país com uma economia em termos de competitividade semelhante à do Brasil. Né? Então, a Índia, lá atrás, ela modernizou o seu modelo tributário. Também em 2017, a França aprovou a sua reforma tributária, um mês depois, e o Japão, ao final do ano, também. Mas ao final de 2017, os Estados Unidos, também pela reforma Trump, né, modernizou seu sistema tributário, inclusive a incidência sobre parcela previdenciária, e também no final do ano, a Argentina, até mesmo a Argentina, né, apesar de toda crise econômica que o país passa, ela atacou ali o modelo tributário. Então, vocês percebem que há aí uma tendência, uma convergência, né, das interações globais ou dos países, né, em implementar reformas nos seus modelos tributários. Né? E por que para o Brasil é tão importante? Né? Aqui é quando a gente pega o que seria o Corporate Income Taxes, né, que seria o nosso imposto de renda. Quando a gente pega as alíquotas aqui, em cinza é o modelo mais atual, isso é uma pesquisa da OCDE, a última disponível, então pega o Senado 2022. Então, essa é a alíquota combinada do Income Tax, tá? Isso era o que era nos anos 2000, isso era o que era em 2010. Então, quando a gente pega aqui ano a ano, a gente percebe que, basicamente, né, na pesquisa mais atual, quase que só a Colômbia, né, é semelhante ao Brasil. Tá? A Colômbia aqui tem uma tributação de 35%. O Brasil, se a gente for pensar em empresas tributadas pelo lucro real, a combinação de imposto de renda e CSLL, a gente teria 34%. Mas nesse cálculo, e adiante eu vou explicar por quê, até quando eu for fazer uma crítica à reforma do imposto de renda, no cálculo da tributação combinada da renda no Brasil, nós deveríamos incluir também o PIS e a COFINS. Né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tributam a receita. Né? Então, se eu for calcular a tributação do Income Tax, eu precisaria, sim, incluir talvez o PIS e COFINS. Isso levaria aqui a nossa alíquota efetiva, né, do imposto de renda
para um patamar superior aos 35%. Vocês vejam aqui, né, que a Colômbia hoje é o que está em 35%. O Brasil hoje, eu diria que se calcular mesmo o PIS e COFINS não cumulativo, a gente estaria próximo de 40% aqui. Né? Então, o Brasil hoje teria uma alíquota efetiva de income tax das mais altas do mundo, ou se não a mais alta do mundo. Vocês percebem aqui, né, que no cenário 2022 há uma tendência de redução dessa alíquota, ainda que, como nós vamos ver adiante, isso possa implicar na tributação de dividendos e etc. Mas fato é que, em termos nominais de alíquota, hoje o Brasil é o país, né, com maior alíquota nominal, o que fatalmente, né, afeta a nossa competitividade global. Tá? Aqui também é um gráfico, né, que trata também da OCDE, que expõe um pouco esse cenário, né, de como era e para onde está indo, né, as alíquotas. E aí ele pega país da OCDE, Estados Unidos e país do G20. Então, vocês vejam aqui, né, que os países do G20 eles continuam sempre acima, né, mas ainda assim em patamares inferiores ao Brasil. Então, isso reforça, né, o que foi dito no slide anterior, da necessidade de revisão da tributação da renda no Brasil, até mesmo para redução e melhora da competitividade, redução da alíquota nominal. Né? Então, esse é um pouco do cenário global quando nós pensamos em tributação com base na alíquota efetiva do imposto de renda. Quando a gente pensa no contexto nacional, olhando para a tributação tão somente interna, sem preocupar com competitividade, ainda assim nós temos justificativas para a reforma tributária. Então, é o que a gente chama de custo do tributo. Né? Vejam que o Brasil, em termos de horas ou tempo gasto por ano para apuração de tributos, é o país que mais se gasta tempo com apuração no mundo. Né? Um dos piores países, mas na América Latina, um dos piores, com certeza. Então, aqui nós estamos falando de 1.958 horas gastas por ano para apuração de tributos, com contencioso tributário, com litígio. Né? Veja que aqui até a Bolívia, né, que é um país com sérios problemas políticos, né, com uma economia também não tão forte como a do Brasil, gasta-se menos. Líbia, Venezuela, né, Equador, Camarões. Então, vejam que não faz sentido um país na posição econômica que o Brasil está e que o Brasil pretende alcançar ter um custo de tributação tão alto. Então, assim, é mais do que evidente a necessidade, né, de uma revisão, uma simplificação, né, do modelo tributário nacional. Tá? Então, esse é o contexto global e interno, né, que motiva ou que justifica uma reforma tributária. Né? Quando a gente, e só para justificar, quando a gente coloca aqui tempo gasto né, na apuração ou no pagamento de impostos, a gente está falando de dificuldade de apuração, dificuldade de delimitação daquilo que pode ou não ser crédito PIS/COFINS, daquilo que pode ou não ser crédito do ICMS, daquilo que pode ou não ser crédito do IPI, de eventuais conflitos de competência, ISS, ICMS, ICMS, IPI, né? E por aí vai. Né? As inúmeras discussões tributárias que a gente tem, que se nós formos listar, se começarmos a listar agora, paramos daqui a uma semana. Né? É um contencioso ou um oceano de possibilidades infinito, né? De teses, de controvérsia e por aí vai. Então, esse panorama, tanto externo, né, estrangeiro, quanto nacional, ele justifica a necessidade de uma reforma tributária. Tá? E, de fato, é um tema que ele vem sendo discutido já há alguns anos. Né? Nós temos 2 projetos de emenda constitucional, tá? O projeto de lei 110, o projeto de emenda constitucional, a PEC 110 de 2019 e a PEC 45 de 2019, foram os primeiros projetos, né, que vieram com um pouco mais de robustez numa tentativa de uma modernização, uma simplificação, né, do sistema tributário nacional. E temos, posteriormente, né, o projeto de lei 3887, que foi do governo Bolsonaro, foi proposto pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e que, embora, né, tem esse claro distanciamento ideológico entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, parece que há algo desse projeto de lei que pretende ser aproveitado pelo governo Lula, né? E quando nós vamos falar desse projeto de lei,
eu vou citar, né, o porquê, a razão de se aproveitar e o que seria aproveitado desse projeto de lei. E de onde vem talvez essa certeza de que algo vai acontecer no cenário tributário, né? Esse quadrinho de notícias aqui, né? Eu tirei agora à tarde, você joga no Google reforma tributária, aí aparecem as principais notícias. Então, vocês vejam, salvo engano, isso aqui eu tirei às 17 horas, então tinha sido publicado uma matéria 4 horas atrás no Globo, 4 horas atrás na CNN, 5 horas na Carta Capital e por aí vai. Então, vocês percebam que há, de fato, uma movimentação e uma intenção política, né? uma motivação política, melhor dizendo, do atual governo em se implementar, né? E passar uma reforma tributária. É óbvio que aqui nós estamos dizendo, né, de uma negociação política, né? Negociar com o Congresso Nacional não é tarefa fácil, mas parece que, de fato, o atual governo está, né, se mobilizando e adequando a sua força, né, para que essa reforma tributária saia do papel. A gente sabe que é mais fácil, né, agora está saindo um pouco da questão técnica, a gente sabe que é muito mais fácil, mais provável que uma reforma desse porte aconteça no início do governo, onde ainda não tem tantos atritos, onde ainda há uma negociação por cargos, né, e isso em qualquer governo, não é aqui um posicionamento político, em qualquer governo, qualquer que seja, direita, esquerda, isso vai acontecer. Então, a gente sabe que o momento propício é sempre um começo de governo, né? Então, eu imagino que se, né, de fato, isso não sair esse ano de 2023, a cada novo ano de mandato, talvez fique mais difícil a possibilidade de uma reforma realmente robusta, tá? E antes da gente entrar aqui um pouco no que cada projeto de lei faz, eu já faço aqui uma primeira crítica ou um ponto de reflexão, né? Não quero induzir, talvez seja uma crítica minha, mas eu quero que todos que estejam ouvindo, né, que a audiência aqui da nossa palestra façam, né, que a audiência faça essa reflexão. Qual é a função, né, e aqui eu não estou indo para além do conteúdo técnico, né? Qual é a função principal de um tributo, né? Para que serve um tributo dentro de uma estrutura do Estado de direito, do Estado democrático de direito, ou de qualquer Estado, de um Estado, ainda que ele seja totalitário? Ela é fomentar a atividade básica do Estado, né? O tributo, ele serve tão somente para fazer frente aos gastos públicos, né? Sejam eles quais for. Mas no Brasil serve para fazer frente a gastos com saúde, educação, infraestrutura e por aí vai, né? E com gasto próprio do aparato do Estado. Então, minha primeira pergunta, né, que é um ponto de crítica na minha cabeça, faz mesmo sentido uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa um pouco mais ampla? Não seria mais benéfico para um país que quer assumir uma posição de vanguarda, né, no cenário global, quer se desenvolver economicamente, quer erradicar a pobreza? Não faria mais sentido uma discussão mais pujante de uma reforma administrativa, né, em que fosse possível a redução de custos do Estado e que, consequentemente, a partir dessa redução de custos, pudesse pensar num sistema tributário mais adequado e menos oneroso para o contribuinte? Porque da forma como está hoje, né, se a gente pega todos os motivadores da reforma tributária, basicamente, né, ela vai reduzir a complexidade de apuração, entendeu? Ela não vai reduzir carga tributária, né? Então, será que, obviamente, né, pessoal, se já diminuir a complexidade, já é algo extremamente benéfico, mas o que eu quero dizer é, não poderíamos pensar algo mais, né? Não seria realmente, já que vamos parar para discutir uma reforma tributária, não seria o momento de fato, fazer algo mais amplo, algo que realmente possibilite o Brasil destravar os investimentos necessários, atrair o setor privado, né, para um desenvolvimento nacional mais amplo? É o meu primeiro ponto de crítica, tá? A minha opinião é de que, quaisquer que sejam essas reformas, a forma como estão, de fato, elas vão trazer simplicidade para o modelo tributário, é o que parece, né? Mas será que isso seria suficiente?
Então, essa já fica aqui um ponto de reflexão, tá? Indo adiante, a gente passando agora, entrando um pouco nos modelos, né? A gente começa a falar aqui da PEC 45 de 2019, que é aqui nós percebemos que hoje tem tomado até mais força nas discussões desse novo governo, tá? Então, ela foi uma proposta encabeçada pelo deputado Baleia Rossi, né? Baseada em estudos e sugestões do Bernardo Api, que é do Centro de Cidadania Fiscal, né? O economista Bernardo Api, né? Ela busca, como eu disse, a simplificação, né? E ela foca na tributação de bens e serviços. Então, ela seria uma reforma que basicamente não alcançaria o imposto de renda, né? O que a gente viu lá atrás em Income Tax. Ela afetaria aqueles tributos incidentes sobre o consumo, né? E o modelo proposto na PEC, né, 45, ele substituiria o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, lembrando que PIS e COFINS são tributos federais, IPI igualmente, ICMS estadual e ISS municipal. E seria substituído por um único imposto do tipo IVA. O IVA é um modelo usado, né, em países europeus e nos Estados Unidos, que ele é um imposto sobre o consumo e que ele incide de forma agregada na cadeia. Sobre o valor que se agrega na cadeia, ele incide, não sobre o valor inteiro. Então, esse seria o conceito macro do IVA aqui, para quem não é da área. Então, no modelo da PEC 45, esses 5 tributos, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eles seriam substituídos pelo IVA, que no Brasil, né, pelo modelo da PEC 45, denominado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? E aí, esse IVA, ele seria, né, arrecadado, né, pela União e repartilhado, né, e partilhado com os estados e os municípios. Aqui já me traz um primeiro ponto de preocupação, né? A nossa experiência com esse federalismo cooperativo que teria sido no Brasil, ela demonstra uma série de gargalos ou uma série de dificuldades na sua efetivação quando nós analisamos a repartição de receita, né? Então, por exemplo, quando houve a desoneração total ou a imunidade das exportações, né, os estados exportadores, foi criado um fundo para que os estados exportadores não perdessem a arrecadação, né? Esse fundo nunca funcionou de uma forma adequada, né? Então, será que um modelo de tributação centralizada em que estados e municípios dependessem, né, dessa arrecadação do governo federal e sua partilha para os estados e municípios funcionaria de forma efetiva na prática, né? Será que num país em que talvez ainda não tenha alcançado uma consciência política harmoniosa, eventual repasse, atraso no repasse dessa arrecadação, não poderia ser usado como manobra política, né? Embora, obviamente, existam mecanismos jurídicos para combater isso, e sempre vão existir, mas, né, a gente sabe que muitas vezes os municípios eles dependem daquele dinheiro imediatamente, né? São os entes com maior dificuldade de arrecadação em regra. Então, será que esse mecanismo de arrecadação centralizada seria um mecanismo eficiente? É o primeiro ponto de reflexão com relação à PEC 45 que eu coloco. Então, no modelo da PEC 45, haveria uma alteração, né, na Constituição e seria incluído no artigo 152A essa criação do Imposto Nacional, que seria o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O imposto incidiria também sobre intangíveis, cessão e licenciamento de direitos. Aqui nos parece que há uma preocupação grande do projeto de lei em alcançar a economia digital, streamings, né, transações com apostas e por aí vai, né, que hoje, por uma dificuldade normativa, acaba caindo num limbo e num cenário que gera uma discussão, né, de teses entre fisco e contribuintes gigante. Então, quando, né, insere no texto da emenda constitucional essa possibilidade, né, você acaba com a discussão e possibilita o Estado, né, a tributar esse novo segmento econômico, digamos assim. Além disso, haveria a incidência do IBS sobre a locação de bens. Isso foi, no passado, para quem não é da área, né, um objeto de controvérsia muito grande, né, porque, teoricamente, o ICMS incide sobre mercadoria, sobre o ato de mercancia, e o ISS sobre serviço, né? E na concepção clássica do Supremo Tribunal Federal,
alocação de bens não seria nem mercancia, nem serviço, né? Porque a mercancia pressupõe a venda de uma mercadoria e o serviço pressupõe uma obrigação de fazer. Isso na concepção clássica do Supremo, que a gente tem percebido uma tendência, talvez, a uma modernização nesse conceito. Mas, fato é que também o projeto de lei, ele incluiria essa possibilidade de tributação da alocação de bens, né? Não haveria qualquer tipo de incentivo fiscal. Então, o que a gente vê hoje de vários incentivos estaduais, o ICMS, com o objetivo de atração de investimento, não teria essa possibilidade dos estados usarem esse instrumento como mecanismo de atração, né, de investimentos para os seus estados. Então, seria um modelo basicamente limpo de incentivos fiscais, tá? Seria uma alíquota única fixada por cada ente, né? Então, a alíquota ela seria aplicável por operação, tá? A alíquota compreenderia ali a soma das alíquotas de cada ente, então União, Estado e município, observado um teto de 25%. Aqui há um outro ponto de preocupação, né? Hoje a alíquota do ICMS é 18%, do PIS/COFINS é 9,25%, né? No não cumulativo, embora você tenha a possibilidade de créditos, do ISS pode variar de 2 a 5%. Como que ficaria essa repartição entre os estados, né? Quem cederia? Qual é o grau de discussão que teria, né, por lei complementar ou qualquer outro instrumento, mas me parece que deveria ser por lei complementar, que poderia equalizar isso, né? Então, também é um ponto que depois de aprovado esse projeto de lei, esse projeto de emenda constitucional, possivelmente geraria um novo embate, né, um embate federativo, né, de como equalizar aquilo que foi colocado na Constituição sem que os estados perdessem a arrecadação, né? Aqui, um ponto que preocupa muito, né, o setor, por exemplo, de serviço, é que a alíquota seria uniforme para todos os bens tangíveis, intangíveis, serviços e direitos. Então, né, hoje o setor de serviço é um setor menos onerado, se você pensar em alíquota efetiva, nós estamos falando de alíquota de 2% a 5%. Se eu incluo uma alíquota uniforme, né, que pode chegar a 25%, fatalmente e muito possivelmente o setor de serviço ele acabaria sendo impactado, ou seja, ele passaria a suportar uma alíquota efetiva muito grande, muito maior do que hoje, então pode perder competitividade de determinados produtos. A incidência do IBS ela seria não cumulativa, então semelhante ao que é hoje o ICMS e o PIS e COFINS. Então você apropria o crédito da etapa anterior e abate do montante devido na etapa posterior, na sua saída. Um ponto de elogio que merece a PEC 45 é que o crédito seria financeiro, ou seja, tudo que gerou entrada, basicamente, ou seja, todas as operações anteriores seriam passíveis de creditamento, não teriam discussões como hoje tem no PIS/COFINS, se é ou não insumo, que tem no ICMS, se é ou não matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário, né? Então, acabaria essa discussão. Então, teve entrada, gerou crédito, abateu com a saída, tá? Então, esse seria o modelo adotado. Além disso, desoneração das exportações seriam mantidos, a incidência seria por fora, isso é tranquilo, e aqui um ponto de elogio é que aquele crédito acumulado, sobretudo pelos exportadores, o ente, né, o ente nacional arrecadador, ele teria 60 dias para devolver ao contribuinte. Hoje, isso também é um objeto de queixa de vários contribuintes, né, sobretudo exportadores, que acumulam créditos, né, créditos de ICMS, sobretudo, e que aquele crédito ele é difícil de ser repassado, cedido para outros contribuintes por entraves mesmo burocráticos de cada estado. Então, acaba que a não cumulatividade acaba não se tornando tão efetiva, tá? Então, aqui seria um ponto de elogio da PEC 45. Além disso, né, a arrecadação, né, o produto da arrecadação, ele sempre ficaria no estado de destino. Então, numa transação, por exemplo, Minas Gerais e o consumidor estando em São Paulo, o produto da arrecadação ficaria para o estado de São Paulo. Isso hoje, né, é um ponto bastante controvertido, ou há anos é um ponto de disputa federativa, né, que deu origem ao DIFAL, o DIFAL contribuinte, o DIFAL não contribuinte. Então, isso seria, de certa forma, resolvido, não teria o diferencial de alíquota, o estado de destino, né, seria responsável
ou seria beneficiado com o produto da arrecadação. Em síntese, esse é o panorama da PEC 45, tá? Ou são os principais pontos da PEC 45. A PEC 45, ela foi objeto de uma emenda pelo Concefaz, tá? Que é o Conselho da Secretaria de Fazenda dos Estados. Isso deu a ela uma robustez política maior, né? Porque ela surgiu, né, como um instrumento, né, ou uma proposta de lei do deputado Baleia Rossi, e dali ela ainda ganhou adesão, de certa forma, dos Estados-membros. Então, obviamente, os estados fizeram proposições, né? Então, por exemplo, no texto original da PEC 45, o IBS, né, ele teria um comitê gestor que seria quase que só da União, ou seja, só participaria a União, né? E o Concefaz tirou a União, né, e deliberaria por 4/5 dos votos dos conselhos de fazenda, né? O imposto seletivo, que na PEC 45, ele não delimitava exatamente qual seria a seletividade ou quais seriam os itens abrangidos pela seletividade, e o Concefaz determinou que o imposto seria seletivo com a característica fiscal destinada a desestimular o consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições, ou seja, ele cria a baliza da seletividade, tá? Regressividade tributária, a PEC 45 atribui a lei complementar e, segundo a emenda do Concefaz, seria uma devolução parcial aos consumidores mais pobres. Então, teria uma regressividade tributária. Então, aqueles consumidores mais pobres, e aí esse critério deveria ser delimitado por lei complementar, eles poderiam ser restituídos, de certa forma, daquele tributo incidente na cadeia. Muito possivelmente, essa regressividade afetaria a cadeia daqueles produtos básicos, né? Alimentos, energia e por aí vai. Benefícios fiscais e transição. Então, a PEC 45 não fala nada, né, de como seriam os benefícios fiscais e as regras de transição, e o Concefaz, obviamente preocupado, né, traz aí uma regra de transição desses benefícios fiscais. Aqui eu estou um pouco preocupado com a avançada da hora, mas aqui é um ponto muito importante, tá, de segurança jurídica, né? Quando a gente fala de benefícios fiscais, a gente tem que lembrar, né, que várias empresas assumem compromissos com os estados, né? Então, quando vai instalar, expandir em determinado estudo, ela assume compromissos ali de manutenção de funcionários ou crescimento de contratação de funcionários, aumento de receita e por aí vai, né, em troca de ter determinados benefícios tributários, né, crédito presumido de ICMS, redução da base de cálculo, por aí vai. Né? Há aí, então, uma contrapartida do contribuinte para que aquele benefício lhe seja concedido. Então, é necessário que qualquer reforma tributária, ou qualquer modelo de reforma tributária que se propõe, pense e leve em consideração, né, os benefícios vigentes. Né? Simplesmente revogá-los de imediato, sem uma regra de transição ou sem contrapartidas, fatalmente geraria um contencioso gigantesco no Brasil. Gigantesco mesmo, e, a meu ver, corretamente estaria aqui os contribuintes que reclamassem, né, o desrespeito àquilo que tenha sido acordado, né, uma vez que eles assumiram compromissos, né, alocaram recursos ali e têm honrado seus compromissos em troca de um benefício que seria de uma hora para outra rompido. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante pelo Concefaz. Né? Só respondendo aqui, surgiu uma pergunta aqui do Pedro, se as 3 propostas de reforma tributária extinguiam o PIS/COFINS. Pedro, a PEC 45 e 110, sim. O projeto de lei instituído pelo governo anterior, ele basicamente tem um modelo que seria a CBS, que também extinguiria o PIS e COFINS, mas ele focaria um pouco mais na reforma da tributação da renda. Quando eu digo que ele focaria um pouco mais, é que possivelmente, né, o CBS, que seria a extinção do PIS/COFINS proposto pelo governo anterior, ele não vai ser dado sequência pelo governo atual. O governo atual deve, se aproveitar algo da reforma proposta pelo governo anterior, aproveitar a tributação da renda, né, a reforma de tributação da renda. Mas sim, basicamente a PEC 45 excluiria o PIS/COFINS, né, por um imposto único que aglutinaria PIS/COFINS, ICMS, IPI e ISS. A PEC 110, ela seria o IVA dual. Num desses modelos, sim, também seria excluído, né, seria extinto o PIS e a COFINS. Então, agora falando um pouco da PEC 110 e naquilo que ela tem diferente da PEC 45,
é que a PEC 45, como a gente viu, ela extinguiria 5 tributos, né, em troca do IBS. Já a PEC 110, ela acabaria com o IPI, o IOF, o PIS/COFINS, salário, educação, CID, combustíveis, ICMS e ISS. Ou seja, são 9 tributos. Ela busca talvez uma simplificação mais ampla quando a gente pensa em redução de tributos. Mas, ao mesmo tempo, ela cria 2 instrumentos. Um que seria o IBS, tá? Que seria esse tributo que aglutinaria os principais tributos, e o outro que seria um tributo de competência exclusiva da União e de arrecadação, né, que o produto da arrecadação também seria destinado somente à União, que seria a criação de um imposto seletivo. Tá? O IBS, como eu disse, né, ele teria competência estadual, mas com uma única legislação federal, ou seja, seria, né, uma lei federal instituindo a incidência desse IBS. A arrecadação administrada por associação dos fiscos estaduais e, eventualmente, participação dos municípios. Né? Né, nessa figura do IVA dual, além do IBS, surgiria isso que está sendo chamado de imposto... falhou aqui. É o imposto seletivo, desculpa. Eu estava com o Sintex na cabeça. Sintex é o que eles chamam lá fora de imposto sobre o pecado, que é imposto sobre bebida alcoólica, cigarro, etc. É um nome estrangeiro, eu estava com o Sintex na cabeça, mas é um imposto seletivo. Né? Aqui também, né, semelhante ao que nós falamos aqui da crítica da PEC 45, teria que ser muito bem pensado, estruturado aqui, ou analisado, como ficaria o pacto federativo. Né? Como que os municípios participariam do produto dessa arrecadação? Né? Como que os municípios participariam da legislação, da estruturação desse tributo, na medida em que um tributo relevante para os municípios, que é o ISS, seria extinto. Né? Então, segue essa mesma preocupação. Né? A PEC 110, também no que ela diferencia, que ela se diferencia aí da PEC 45, a gente pode incluir a incidência do IPVA sobre aeronaves e embarcações, né? Que foi um ponto discutido lá atrás, né? Até buscaram aí por meio de reforma ou de cobrança que o IPVA incidisse sobre esses ativos, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não caberia essa tributação pelo modelo em que o IPVA foi instituído lá atrás. Então, a PEC 110 resolveria esse desejo do Estado e incluiria, na hipótese de incidência do IPVA, a incidência sobre embarcações e aeronaves. Tá? Falando um pouco, né, de forma mais específica aqui, né, da PEC 110, ela alteraria o artigo 155 da Constituição, então ela daria competência aos estados para a instituição do IBS, então é diferente da PEC 45, que era um tributo nacional. Assim como a PEC 45, ela incidiria sobre locações, cessões de bens e direitos, né, que é aquela controvérsia antiga que eu disse para vocês, e também, né, incidiria sobre operações com intangíveis e direitos, que é o que eu comentei quando eu estava dizendo da PEC 45, que é o desejo do Estado em alcançar aí esse novo setor econômico, que é o setor eletrônico, né, jogos, streamings e por aí vai. Né? Semelhante ao que a PEC 45, o produto da arrecadação seria do Estado de destino, e uma lei complementar, né, delimitaria a forma de arrecadação e cobrança. Então, em regra, a cobrança viria pelo Estado de origem, mas o valor seria repassado ao Estado de destino. Em regra, tá, também seria admitido, assim como na PEC 45, o crédito financeiro, ou seja, todas as aquisições, elas gerariam, elas possibilitariam, tá, a tomada de crédito, e sobre a saída, sobre o produto, a saída, a receita, né, haveria a incidência do tributo. Tá? Então, esse é o modelo da PEC 110. Então, vocês percebem que há uma aproximação, uma similaridade entre a PEC 110 e a PEC 45. A PEC 110, ela, diferentemente da PEC 45, ela permite incentivos fiscais, mas tão somente para alguns setores e desde que fosse regulamentado por lei complementar. Então, quais seriam os setores que poderiam ser beneficiados, tá, pessoal? Seria o setor de alimentos, o setor de medicamentos, transporte público, bens e direitos, bens de ativo mobilizado, saneamento básico e educação infantil. Bens de ativo mobilizado é que a gente percebe uma clara preocupação com
com a modernização do maquinário da indústria nacional. Então, tirando isso, todos os outros acabam sendo produtos básicos ou de necessidade básica, né, para uma vida adequada, assim como preconiza o artigo 5º da Constituição. Tá? Então, aqui é um ponto de diferença, né? A PEC 110 ela permitiria aí alguns benefícios fiscais, desde que fossem vinculados a esses setores econômicos, tá bem? E aí, né, a gente, só fechando um pouco aqui, né, a PEC 110, eu estou um pouco preocupado com o horário, né, a gente teve o parecer do relator Roberto Rocha, isso foi em 2020, se eu não estou enganado, né, e aqui é um sumário do que seria, né. Então seria, né, o que a gente falou, de tudo que a gente falou da PEC 110, seria a criação de 2 impostos, né, um que seria o IBS e um outro de competência federal, né, que seria o tributo federativo, o tributo seletivo. O IBS federal, ele aglutinaria, né, o que hoje seria o produto da arrecadação do IPI, PIS/COFINS, IOF, salário, educação e CID combustíveis, e o IBS estadual e municipal, ele aglutinaria ali o que hoje é o produto da arrecadação do ICMS e ISS. As alíquotas desses 2 tributos, elas devem ser fixadas por lei complementar, isso é uma prerrogativa até da Constituição, e não seriam uniformes, né? Então, cada setor poderia ter um tipo de tributação. Óbvio que isso aqui, regulamentado por lei complementar, seria todo para aquele setor. Então, setor de serviços, né, um setor de construção, poderia ter uma alíquota, por exemplo, menos onerosa que um setor industrial, porque um setor de construção, né, ele está atrelado ali, né, à prestação de serviços que anteriormente era tributado pelo ISS. Então, nesse ponto aqui, me parece, né, que a PEC 110 ela seria mais adequada do que a PEC 45. Permitiria os incentivos, né, para aquelas áreas econômicas que a gente, né, tratou. Seria mantido o tratamento favorecido à Zona Franca de Manaus, o que a PEC 45 não permitiria. Então, me parece, analisando e confrontando a PEC 45 a 110, que a 110 buscou uma equalização melhor, uma equalização mais adequada, tá, das necessidades, né, e da realidade dos estados e dos municípios. Tá? Então, me pareceu um pouco mais adequado e ela fixaria aqui um prazo de transição de 5 anos. Né? A PEC 45 não tinha fixado um prazo de transição de forma adequada. O imposto seletivo, né, que é o que a gente está chamando de IVA dual. Então, teve o IBS dos estados e teria o imposto seletivo, que seria da União. Então, aqui também há um outro ponto que precisa ser equalizado aí para que essa PEC vá adiante. Né? O imposto seletivo incidiria sobre operações com petróleo e seus derivados, combustíveis lubrificantes de qualquer origem, que hoje é um produto de arrecadação dos estados, né, do ICMS, sobretudo. Gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, também tributado pelo ICMS e IPI. Energia elétrica, tributado hoje pelo ICMS. Serviço de telecomunicação, hoje tributado pelo ICMS. Bebidas alcoólicas não alcoólicas e veículos automotores novos. Então, vejam que nesse novo modelo, uma série de operações que então eram tributadas, né, ou cujo produto da tributação era destinado aos estados, passaria a ficar com a União. Né? Então, isso aqui pode ser um entrave nessa discussão ou nesse embate político da tramitação desse projeto de lei. Tá? Então, é um ponto aqui que fica uma interrogação de como isso seria tratado. Teria incidência do imposto seletivo sobre qualquer importação, as alíquotas poderiam ser diferenciadas no termo de lei complementar, né? Não incidiria sobre exportação de bens, assim como é hoje, não pode ter alíquota superior àquela que fosse definida, né, pelo próprio IBS, exceto no caso cigarros, né, e bebidas alcoólicas, porque aqui há uma natureza extrafiscal da majoração dessa alíquota, e ele seria monofásico, né, ou seja, ele incidiria uma única vez, ele não permitiria créditos e débitos, ele incidiria uma única vez na cadeia, né, e o IBS, né, o imposto seletivo, ele não integraria sua própria base ou a base do IBS, né, então o valor dele não poderia ser considerado no cálculo do IBS nem dele mesmo, seria um cálculo por fora do tributo. Para a gente caminhar, né, para o final, pessoal, e agora já caminhando para o final mesmo, já que estourou um pouco a hora, eu trago aqui o projeto de lei 3887, que foi proposto, né, pelo governo Bolsonaro, pelo
né, pelo então ministro Paulo Guedes, e que, embora, como eu disse no começo, exista essa diferença ideológica clara entre os dois governos, pelo que a gente tem acompanhado, pode ser que uma parte dessa reforma pensada pelo governo Bolsonaro ela seja aproveitada pelo governo Lula, até aproveitando que já há um projeto de lei, né? Então, o primeiro ponto, né, do projeto de reforma do governo Bolsonaro era a criação do CBS, da CBS, né, que seria um imposto único que substituiria o PIS/COFINS. Ele nada mais é do que a unificação do PIS/COFINS, num resumo, né, numa síntese, que ela é a unificação do PIS/COFINS com a majoração da alíquota de hoje 9,25% para 12%, mas com uma permissão do crédito financeiro, que é isso que eu tenho dito para vocês. Tudo que entra gera crédito e esse crédito é compensado com débito, tudo que sai. Então, isso talvez simplificaria e pode ser que a alíquota efetiva ao final do dia fosse menor ou igual aos 9,25%. Mas, muito possivelmente, essa parcela, né, ou essa parte da reforma proposta pelo governo Bolsonaro não seja aproveitada pelo governo Lula, até porque o governo Lula deve aproveitar um dos projetos, a PEC 45 ou PEC 110. O que vai fazer optar por uma ou pela outra, possivelmente, é o grau de maturidade desses projetos de emenda constitucional na Câmara ou no Senado. Então, saber se já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, saber como está a receptividade, saber qual presidente de mesa, né, da Câmara ou do Senado, né, o Arthur Lira ou o Pacheco, qual tem talvez mais capital político ali para conseguir fazer aprovar na sua respectiva casa. Então, isso que talvez faça o governo optar pela PEC 110 ou 45. Mas fato é que essa primeira parte da reforma do governo Bolsonaro, ela não seja implementada. Essa segunda, fatalmente, também não seria, que é o que a gente chama de excise tax ou sin tax, né, que seriam os impostos seletivos ou impostos sobre pecado, que é a criação de um imposto que seria ao lado do IPI, ou em substituição ao IPI, que ele tributaria cigarros, bebidas, sucos e refrigerantes, bebidas com açúcar. Isso é um modelo que tem sido adotado no exterior, né, mas como a gente viu, possivelmente, seja na PEC 45 ou na PEC 110, não há muito espaço para conviver também com essa segunda etapa que seria desejada pelo governo Bolsonaro. E aqui, sim, há uma terceira, que seria a terceira etapa pensada pelo governo Bolsonaro, que pode, sim, ser aproveitada pelo governo Lula, né, que seria a redução gradual da alíquota efetiva do IRPJ e CSLL, talvez até uma unificação desses dois tributos, né, e tendo em contrapartida, e no primeiro momento, a tributação de dividendos e extinção do juros sobre capital próprio. Só para quem não é da área, juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração do acionista que, em certa forma, comporta um benefício ao contribuinte, porque esse juros pago ao acionista pode ser deduzido da própria base do imposto de renda, né? Então, é um modelo de remuneração do capital investido que acaba sendo interessante para o acionista. Então, nesse modelo, né, de reforma da renda, né, você teria uma redução da alíquota efetiva, em contrapartida, uma tributação dos dividendos e extinção do JCP. Aqui também, estou bastante preocupado com o horário, não gosto de estender, mas aqui cabe também um ponto de reflexão, tá? Que é o primeiro ponto quando se fala em tributar dividendos, o primeiro ponto que qualquer congressista ou qualquer político diz o Brasil é o único país, um dos poucos países que não tributam dividendos. Isso é uma verdade, tá, pessoal? O Brasil é, sim, um dos poucos países que não tributam dividendos. Mas se queremos, né, se nós quisermos fazer uma análise comparada de tributação, a gente tem que pegar todas as variáveis e não só aquelas que nos interessam, tá? E aí eu volto para aquele ponto de crítica que eu disse no começo. Assim como o Brasil é um dos poucos países que tributam a renda, ele é um dos poucos países que tributam a receita, né, pelo PIS e COFINS. Então, se nós queremos pensar algo amplo, a gente tem que pensar, ou queremos nos equiparar, ou nos comparar a outros modelos de tributação para demonstrar nossa efetividade ou falta de efetividade, nós temos que fazer essa comparação pegando todas as variáveis e não só aquela que nos favorece. Então, a receita, que é tributada pelo PIS/COFINS, ela é uma das variáveis da renda. A renda ela é composta por receitas e despesas, né? O valor líquido entre receitas e despesas é a renda tributada pelo imposto de renda. Então, se a gente tributa pelo PIS e COFINS a receita, nós estamos tributando uma das variáveis da renda. Então, quando a gente pensa naquela combinação do income tax, né, CIT, Combined Income Tax,
o PIS e a COFINS do Brasil tem que ser considerado, né? Então, nessa reforma toda de desoneração do IRPJ da CCLL, justificando uma tributação de dividendos, também deveria ser considerado, seja no modelo da PEC 45 ou da PEC 110, uma redução de alíquota efetiva naquela parcela do PIS e COFINS que for considerado no IBS, né, no Imposto sobre Bens e Serviços. Então, aqui é preciso muita atenção e muita cautela nesses cálculos para que não seja qualquer argumento que nos convença. Tá? Além disso, há aqui um ponto de interrogação e que é muito aguardado pelo setor de serviço, desoneração da folha. Né? Hoje nós temos a folha de salários do Brasil onerada por contribuições, né, por tributos específicos, e isso fatalmente é, para os prestadores de serviço, um dos maiores encargos, ou um dos maiores custos, né, na medida em que, em regra, na prestação de serviço, o principal insumo é a própria mão de obra, né, dos funcionários, né? Não há ali a compra de mercadorias e etc. Então, essa desoneração de folha é algo esperado e aguardado pelo setor de serviço, mas ficou ainda um ponto em aberto nessa etapa ou nessa proposta de reforma tributária que foi implementada pelo governo Bolsonaro. E também, né, nesse modelo que havia sido discutido na época do ministro Paulo Guedes, havia ali uma revisão dos incentivos fiscais federais, né, como um todo. Então, esses dois pontos aqui são dois pontos que ainda não sabe como isso ficaria no governo Lula. Então, eu diria que se o governo Lula fosse aproveitar algo, né, da proposta do governo Bolsonaro, seria tão somente esse ponto 1 e 2, descartado a etapa 1, descartado a etapa 2, descartado esse ponto 3 e 4. Então, acho que o governo Lula pode aproveitar isso, e é o que a gente tem visto um pouco em notícias aí dos jornais. Tá? E já agora, realmente finalizando, né, eu não vou passar item a item, mas aqui é um pouco de como seria a CBS na reforma do governo Bolsonaro. Acho que não faz sentido a gente passar item a item, porque, como eu disse para vocês, essa parte da reforma do governo Bolsonaro, né, ela pouco provavelmente seria aproveitada pelo governo Lula, então isso deve ser descartado, né, em benefício do aproveitamento da PEC 110 e PEC 45. Então, acho que não, até pelo avançar da hora, não faz sentido. Mas até respondendo a pergunta que o Pedro havia dito, sim, também aqui no modelo, né, de proposta do governo federal anterior, havia extinção do PIS e COFINS em substituição pela CBS, né, nesses termos que estão aqui e no próximo slide, que complementa, né, a proposta. Né? Então, né, nesse caminho aí, né, o governo federal, à época, né, pretendia acoplar esse CBS às reformas, então, da PEC 45 e 110, né, adequando o que elas tinham ali de compatível às PECs, né, 45 e 110, mas fatalmente a gente sabe que, né, grande parte disso vai ser abandonado e muito possivelmente, se algo for acoplado pelo governo Lula, fatalmente seria, né, a possibilidade de tributação, né, da renda, né, a alteração de tributação da renda. Isso é o que eu havia dito já, né, a diminuição da alíquota efetiva da tributação da renda, do IR e da CSLL, né, em contrapartida à tributação dos dividendos. Tá? Né, o panorama geral, pessoal, do cenário de reforma que hoje estão à mesa aí, e hoje tramitam no Congresso é esse, PEC 45, PEC 110. Né, o tempo aqui é muito curto para que a gente consiga debater, né, e trazer todos os pontos de controvérsia, mas se eu pudesse destacar aí 2 pontos de atenção principais, o primeiro deles realmente, né, faz sentido, já respondo aqui, chegou uma pergunta da André, eu já respondo, mas faz sentido pensarmos uma reforma tributária ampla antes de pensarmos uma reforma administrativa que reduza os custos do Estado, que faça o Estado gastar seus recursos de forma republicana, né, que permitam ali que aqueles objetivos do artigo 3º, né, que é erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades regionais, né, não faz sentido uma reforma administrativa ampla antes de uma reforma tributária, na medida em que o tributo ele vem para fazer frente aos gastos dos estados, né? Então, não deveríamos pensar antes em como se gasta, ao invés de pensar como se arrecada, mas, né, se isso não for possível, naturalmente, obviamente, uma reforma que simplifique, ela é bem-vinda. Né?
O segundo ponto que a gente tem que ter em mente é que esses projetos de alteração da Constituição por meio de emenda constitucional, eles dão o primeiro passo para uma reforma. A gente tem que lembrar que os tributos, e sobretudo nesse modelo que está sendo proposto, eles dependeriam de lei complementar. Como que essas leis complementares elas seriam alinhadas, né, num debate ali no Congresso, num debate dos Estados membros, né, dos municípios participando disso. Eu acho que teríamos aí também um grande desafio pela frente que não se resolveria só com a tramitação de uma PEC. Então, temos que estar atentos a isso também. Só respondendo a Andréia aqui, antes de encerrar e abrir para perguntas, ou até mesmo passar a palavra para o Glauber para que a gente faça sorteio, os principais impactos da reforma tributária do IR, no que a gente diz aqui na reforma da pessoa jurídica, André, seria uma redução da alíquota efetiva, que hoje está em 34%, né? O IR ele é 15%, mas tem um adicional de 10% sobre aquele lucro, né? Sobre aquela renda que ultrapassar R$240 mil anuais ou fração dela por mês. Então, nós estamos falando de 25% de alíquota efetiva do IR, mais 9% da CSLL. Então, nós estamos falando de 34% aí de uma alíquota combinada. A proposta, de forma prática, é a redução dessa alíquota nominal e, em contrapartida, tributar os dividendos. Os dividendos hoje no Brasil são isentos. Então, aquele lucro da empresa que é distribuído aos sócios, eles são isentos. Então, ao passo que seria, né, reduziria a alíquota efetiva da tributação da renda da pessoa jurídica, os dividendos passariam a ser tributados. Então, um pouco dessa arrecadação iria para os dividendos. De forma prática, é isso. Além disso, se discute também a reforma da tributação da renda da pessoa física, que basicamente o que se pretende é mexer naquele escalonamento de isenção ou naquelas faixas de isenção que há anos, né, não é revista. Isso fatalmente demonstra uma perda de capacidade contributiva, né? O contribuinte, há 10 anos atrás, ele tinha uma faixa de isenção muito maior, se pensarmos na inflação, do que ele tem hoje, né? Então, na pessoa física, é isso que se discute. Tá? Então, de forma objetiva, é isso. Pessoal, já ultrapassei um pouco aqui nosso horário hoje era até às 8, né? Peço desculpa por esses 14 minutos aí de avanço, né? Eu espero que tenha conseguido levar para vocês aí um pouco do que está na mesa hoje de discussão, né, de reforma tributária, né, os principais pontos, mas mais do que isso, trazer a reflexão que é mais importante para, seja quem está no meio acadêmico, quem está na advocacia, seja consultiva ou contenciosa, né, ter em mente aí o que precisamos estar atento nesse cenário de reforma. Convido todos a lerem os textos de reforma, a PEC 45, PEC 110, até para que possam se inteirar mais. No mais, agradeço aqui de novo ao Dr. Glauber, né, ao povo de Manhuaçu, que eu tenho muita estima, até pela minha madrasta, me acompanha já há alguns anos, uns 20 e tantos anos, a ESA e ao CEDIM. Acho que o senhor vai fazer um sorteio agora, não é isso? Sim. Doutor Bruno, agradecido pela brilhante palestra, nos instiga a procurar conhecer mais sobre o direito tributário, que é tão amedrontador, né, nas faculdades, que é algo meio assim, mas você coloca de uma forma bem simples. Só aproveito para cumprimentar meus colegas Dr. Carlos Henrique, Dr. Ronei, o conselheiro da subseção Arnaldo, o presidente da Comissão de Direito Tributário daqui da subseção, Dr. Lucas Lima, que eu vi que manifestaram no chat. Aqui em Manhuaçu, né? Não sei há quanto tempo que você não vem nos visitar, mas aqui nós temos 4 faculdades de Direito. Somos 1.000 inscritos, mais ou menos, na subseção de Manhuaçu, fora as subseções que queiram uma grande subseção, né, que envolvia 4, 5 comarcas, mas ainda continuamos com 1.000 inscritos. É um número grande, e por esses motivos, vou deixar o convite para você vir aqui pessoalmente. Vamos para fazer um congresso jurídico em maio, com a presença do presidente Sérgio Leonardo. Eu acho que vai agregar muito. O tema é fantástico, a gente vai criando uma série de situações e muito causa um espanto, aquele primeiro estudo que você trouxe,
que o Brasil gasta 2.000 horas para poder apurar tributo, né? Isso é tanto custoso para o Estado quanto para o contribuinte, né? Então, é algo que talvez reduzir fosse algo extraordinário, né? E ele falou em produtos, bebidas, cigarro, tudo mais, e a gente não vê, né, esse debate a nível da cultura, de instrumentos, livros, educação, a escola, tributar, né, isso ter menos, ser mais barato, de melhor acesso à população. Então, deixar esse registro, o agradecimento a Isadora, a Fernanda, ao Dr. Walter, ao Felipe, que está aí. E vamos ao sorteio. Eu acho que eu vou escolher o número e você, doutor, escolha outro, né? Então, parece, segundo as regras da CEDIM e da ESA, tem que estar presente e está inscrito, né? Falar de 1 a 93. Eu vou escolher o número 41. E já informo que tanto eu quanto o doutor Bruno temos zero contato com essa lista de quem que é, o que é. Só pedir assim, escolha o número. Então, nós não temos nada. Estou escolhendo o 41. Raquel Rúbia, que foi sorteada aqui. Ela está presente. Se tiver, manifeste pelo chat aí, ou com o Luiz Felipe. Né? Se ela não tiver, nós vamos para outro número. Quer falar, doutor Bruno? Fala um outro. Estou pensando aqui, quais são 93 números? De 1 a 93 que o Felipe Você pegou 41, você pegou da primeira metade. Então, vou pegar o 89 da segunda metade. A Raquel está presente ali, apareceu ali, ó, Raquel ali. E 89, Isabela Lemos. Isabela Lemos. A segunda sorteada. Felipe, e você vai entrar em contato pelo chat? Você tem esses dados do sorteado aí já, né? Vamos a outro, agora ver se a Isabela aparece. A CEDIM vai entrar em contato, tá? Com a Raquel. E já que a Isabela não está, doutor Bruno. 72. Mais um. 72? 72. Quem que é? 72, tá aí o nome, doutor. Deixa eu ver, o Felipe mandou aqui. Mandou no... Érica Rocha Leite Bessoni. Vamos ver se está aí. Érica. Parece que não também. Vamos mais um, então. Então vai ser o 7. Vamos ver. 7 eu gosto desse número. Vamos ver se a pessoa do 7 está aí. Aí eu... Maísa de Cássia da Costa Lima. Maísa. Tô dando azar. Pode falar você, Glauber. Você já acertou de primeira, melhor você falar. 82.
eu ver aqui. Silvânia Bento. Silvânia Bento. Silvânia Bento não estiver presente. Número de títulos do Cruzeiro na Copa do Brasil, 6. Nossa senhora, eu tô até preocupado agora, viu? Tá tendo jogo, hein? Wilson Alves de Souza. Nove. Ah lá, o Wilson está aí. O Wilson está aí. Então, novamente, volto aqui para agradecer a presença do Dr. Bruno e os colegas aí presentes. Dr. Bruno, já me despeço, para a gente ver o jogo, torcer para o Cruzeiro, e deixo você para encerrar e dar o boa noite final para a gente fechar a live, e aguardo a sua presença na cidade para a gente ter essa palestra memorável presencialmente. De coração, foi fantástico, muito conhecimento. O tema é gigante, mas deu para, no mínimo, instigar para buscar mais conhecimento sobre o tema. Deixo para você encerrar, despedido, pessoal, e a gente fecha a live. Ótimo. É só responder, Pedro, tem Instagram sim, é BM, de Bruno Marques Feitosa, tá? BM Feitosa. Só que lá entre direito tem coisas particulares também, mas pode ver, não fico postando só coisa acadêmica, não. Pessoal, agradeço a ESA, ao CEDIM, ao AB, né? Acho que compartilhar o conhecimento ou debater, né? Trazer uma perspectiva e receber perspectiva de volta sempre engrandece, né? Acho que o conhecimento a gente nunca forma sozinho e é uma construção sempre em conjunto. Então, essa iniciativa ESA, OAB e CEDIM é espetacular. Agradeço, doutor Glauber, gosto muito de Manhuaçu, certamente estarei aí em breve. E agora vamos sofrer um pouco com o nosso time, agradecendo a todos a presença. Quem for atleticano também foi bem-vindo na live, mas vamos sofrer agora com o final do jogo. Um abraço. Boa noite.